Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Faiston Talks. Eu me chamo Alexandre Teodoro, sou diretor de soluções na Faiston e hoje vamos ter um programa muito especial aqui falando um pouco de tecnologia, transformação digital, principalmente no setor de cloud. Eu convido aqui com a gente Anderson Mota. Prazer, Anderson. Prazer tê-lo aqui, obrigado pelo seu tempo. Uma honra aqui bater um papo com você aqui nos próximos minutos aqui. Bacana, muito obrigado. Agradeço aqui o convite, né? Bastante lisonjeado aqui pelo convite participar dessa conversa e acho que vai ser bem legal aqui para a gente trocar um pouquinho aqui da minha experiência, de um pouco o que eu estou vivendo hoje na parte de transformação tecnológica no Itaú, Pô, né? bacana. Me conta um pouco sobre sua jornada, um pouco como chegou até aqui, né? Todo a jornada que você teve ali, um pouco a gente conversou um pouco antes, fora do país e tudo mais. Me conta um pouco aí dessa jornada sua. Mostrem para as pessoas o que seria, quem é o Anderson, quem é o Mota, né? Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Eu realmente saí com 19 anos, né, do país para estudar inglês em Londres, né? A princípio foi um intercâmbio para melhorar o meu idioma, porque sempre gostei muito da área de tecnologia, muito mais voltado para infraestrutura, a qual é o meu background, né? E via que o idioma era uma grande barreira. Então fui morar em Londres, a qual fiquei por volta de uns 4 meses mesmo estudando inglês. E aí queria ficar mais tempo, e aí me aventurei ali para tentar conseguir um trabalho na época. Eu lembro que eu passei num processo seletivo super acirrado ali na época, ainda na Compaq. E aí eles me fizeram uma oportunidade de trabalho ali, uma proposta de trabalho. Então tramitaram o Work Permit na época ali. E aí me deu uma oportunidade de eu morar em Londres por uma temporada e depois quis me aventurar um pouco mais e ir para a Espanha, nessa vez já para aprender um pouco mais o idioma. Também a mesma coisa, uma coisa levou a outra. Acabei conseguindo trabalhar lá em grandes empresas, consultorias. Trabalhei um tempo na própria Dimension Data. Bacana. E depois acabei indo para a Telefônica, ao qual eu fiquei bastante tempo lá como consultor numa área de P&D. Então, a gente fazia pesquisas lá, projetos incubadores. E nisso, na Espanha, foram 7 anos. Então, na totalidade, 7 na Espanha, com mais quase 2 em Londres. E diria que 9 anos foi o tempo que eu consegui me aventurar lá. E aí Bacana. voltei ao Brasil por volta de 2010, mais ou menos. Trabalhei numa consultoria aqui chilena, que é a Sonda, qual também com foco muito em telcos, né? Então trabalhei como consultor da GVT, da Vivo e da Telefônica. E aí me juntei ao banco em meados final de 2018 e aí tenho tido a grande oportunidade e privilégio de participar de toda essa transformação tecnológica do Itaú de ida à cloud pública. Pô, bacana. E eu acho que toda essa história que você contou te dá uma base legal para assumir esse desafio no banco, né? O desafio do banco, eu acho que todo o mercado acompanha e está sabendo dessa transformação digital dentro do banco, toda essa jornada de modernização dentro do banco, né? Me conta um pouco aí como está sendo isso, como está sendo essa jornada, como está sendo os desafios, as barreiras, as lições aprendidas aí, o que vem pela frente aí. Bacana. Quando eu entrei em 2018, como eu comentei, então eu fiquei bastante chocado, porque algumas pessoas, né, acabam achando que o banco agora, em setembro do ano passado, né, acabou sendo uma empresa já centenária agora, né, que tem bastante coisa por conta dos M&As, então ainda tem bastante coisa legada, mas é uma empresa que investe muito em tecnologia, não só do ponto de vista de soluções e hardware, mas muito também com capacitação técnica. Então, quando eu entrei no Itaú, eu tive um choque cultural muito grande, porque eu fui muito ali, eu diria que até enviesado ali pelo mercado, né? Até um pouco cético de achar que eu iria encontrar alguma coisa ali mais legada, pessoas ali que não acompanhassem muito o pace da tecnologia e, por minha felicidade, eu tive um choque ali de ver completamente o contrário, pessoas extremamente capacitadas, o banco investindo muito em tecnologia, então eu diria que hoje no setor, não só financeiro, mas o setor brasileiro, é uma das empresas que mais investe em tecnologia, né? Hoje o banco conta com 90, quase 97 mil funcionários, sendo destes 17 mil só em tecnologia. Caramba. Então, 17 mil em tecnologia já dá para ter uma ideia um pouco do quanto o Banco Itaú tem investido nessa modernização, né? Que é muito, passa numa jornada ali de reescrever arquiteturas mesmo, mais legadas, para algumas coisas a gente estudar como que a gente sai do mainframe para poder ir para cloud e até mesmo
essa transformação de sair do monolítico e ir para uma aplicação microserviçada, então Sim. segmentada através de shards. Então a gente tem trabalhado arduamente, né, não só com os fornecedores, né, mas com os parceiros estratégicos também, para nos apoiar nessa jornada de migração. Então, passa desde dos grandes desafios a gente olhar quais são as dependências aplicacionais, ter uma decisão ali, eu diria que quase cirúrgica de entender de fato qual pedaço a gente vai pegar da modernização. A gente tem que sempre levar em consideração o que a gente chama de magnetismo do dado, né? Na medida que a gente começa a levar as aplicações muito para um lugar, não adianta a gente só levar um front, né, um front-end, porque muitas vezes o back-end, se ele ficar muito Sim. longe ali das chamadas, a Tem que ter uma latência, interdependência, né? as interdependências, pode ser que a aplicação não tenha uma resposta esperada. Então, todo esse trabalho da gente, de fato, orquestrar o que a gente leva, como que a gente leva, eu diria que é quase uma intervenção cirúrgica a forma como a gente vem fazendo. E é super bacana ver, porque o banco, quando começou em 2018, eu fui um dos que comecei a colocar a primeira estaca ali para a gente fazer o que a gente chamava até então de fundação para a cloud pública. Então, ali, a gente pavimentar mesmo, como se fosse ali uma autobahn, para Sim. depois a gente ser capaz de percorrê-la de uma forma bastante rápida. Então, com todos os desafios que a gente tinha aqui, desde o ponto de vista não só tecnológico, mas também da parte cultural, porque a gente tinha que ali, de alguma certa forma, pensar diferente, ter uma virada de chave ali no mindset, da forma como a gente pensava, e não adianta a gente hoje em dia, as empresas quererem ir para a cloud pública, sem fazer esse trabalho de olhar para o time, de se reestruturar. O banco, eu lembro que no passado ele ainda trabalhava muito num formato waterfall, cascata ali para tomada de decisões, com uma visão Sim. muito ali baseada em projetos. Hoje, quando a Tá. gente olha o Itaú, até mesmo já em 2018, a gente investiu muito ali em Kaizen, com processos de metodologias ali ágeis, Sim. nos estruturamos para trabalhar em comunidade, ou tribos, como algumas empresas chamam. Então, Exato. hoje a gente não trabalha mais de forma acilada, né, em silos, né, eu diria, né, Sim. que a arquitetura desenha, a engenharia executa e a área de operação opera. Sim. Hoje não, hoje a gente trabalha no modelo que a gente chama do You Build and Run It, então todas as comunidades que criam o seu produto digital, hoje ele é responsável por operar também aquele produto, por isso, e então a gente já não tem mais esses silos. Então a gente começa a incorporar de uma forma muito natural já é, no banco o que é o modelo do DevSecOps, né? A gente se estruturou muito ali numa visão do próprio SRE, né, Sim. vindo ali do Google, Sim. para nos ajudar como que a gente fazia essa mudança ali cultural. E hoje ver o que o banco era no passado e agora, quando a gente olha de um dos principais provedores de cloud pública que a gente tem um grande contrato, hoje nós temos mais de 7.000 pessoas certificadas em cloud pública. Então Caramba. isso, para mim, também demonstra o quão a gente tem sido capaz de responder a esses desafios tecnológicos que a gente vem enfrentando e vem trabalhando de forma árdua desde então. Puta, bacana ouvir isso. E eu acho que alguns pontos que você citou, né? Eu lembro até um marketing do Itaú, né? É um banco ou é uma empresa de tecnologia, né? Isso é muito interessante, porque quando você fala os números de pessoas de tecnologia, mostra o quanto o Itaú se importa com isso, né? É muito bacana. E eu acho que um ponto que você citou importante também eu vejo muitas empresas falando assim, eu vou para a cloud. E não é simplesmente ir para a cloud a qualquer custo, né? É uma mudança de cultura, é um entendimento do que faz sentido para a cloud, de como ir para a cloud, a questão de microserviços e tudo mais. É um ponto muito interessante. Eu acho que o desafio, eu vejo o Itaú como na vanguarda de tudo isso, né? Acho que muitas empresas, até a gente mesmo como integrador, participando dessas jornadas, a gente vê que o Itaú vira uma referência para a gente, né? Em relação ao o caminho que vocês estão seguindo, as trajetórias, tudo que você explicou e como é que a gente pode seguir isso. Muito interessante. E a questão, uma questão que sempre vem à tona de banco, né? A questão regulatória, né? A gente tem aí o Bacen. Como é que a gente olha a segurança, regulatório versus toda essa migração para a nuvem? Como é que vocês tratam isso? Conta um pouco para a gente. Muito boa pergunta. O banco, né, por a gente realmente se tratar de um setor extremamente regulado,
a gente sempre tem que estar trabalhando muito próximo com os reguladores, né? E não foi diferente aqui no segmento financeiro brasileiro, então a gente trabalha muito próximo com o Bacen. No início, quando era cloud, tinha naquele momento muitos poucos frameworks, né, em 2018, de como que a gente iria, de quais eram as regras que a gente deveria seguir. Então, eu Tá. diria que a parte mais legal aqui foi que o Bacen, a própria Bacen ou a própria instituições, né, a própria Febraban, como o núcleo ali dos grandes bancos ali trabalhando, a gente ajudou muito a dar insumo para o próprio Bacen de como deveríamos ser regulados e o que deveríamos ter de regras. Então, foi um trabalho que eu diria ali que a gente fez muito próximo, juntos, e isso deu muito certo. Então, o Bacen, cada dia que passa mais, ele vem se inovando. Hoje, eles estão super preocupados, não só com a parte da segurança do dados, do ponto de vista ali da filtração do dado, desse dado ser, de alguma maneira, tirado do banco ali, exposto ali com credenciais, às vezes com informações sensíveis de CPF ou dados bancários dos nossos correntistas, mas também uma parte muito importante ali no que tange a parte de cibersegurança. Então, né, não só termos backup do dado, mas como a gente garante que se aquele dado, né, hoje a gente vê aí com várias empresas, principalmente do setor da enterprise, sendo atacadas com os ransomwares, né, e automaticamente tendo os dados criptografados, né, e com sequestro da chave dos dados, ele também tem se preocupado muito com isso, né? Se de alguma forma caso o banco sofra um grande ataque, como que a gente vai se reacionar, né? Qual que vai ser a nossa resposta a um ataque, a uma criptografia dos dados? Como que a gente consegue buscar um backup que o backup não esteja também criptografado? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo muito, e quando a gente olha não só o mercado financeiro, a gente também tem no mundo, né, quando a gente olha os bancos europeus, por exemplo, eles já estão regulados pelo que a gente chama do DORA, né? O DORA já tem pilares de uma instituição que ela já penaliza as instituições financeiras caso elas não atendam uma série de regulações. E o Itaú já tem olhado para esses pilares do DORA, e por mais que não seja hoje uma realidade dentro do setor financeiro brasileiro, a gente já está se espelhando no Dora, e mudamos toda a nossa governança interna do banco para garantir, se mais para frente mudar a regulação ou Sim. qualquer problema ocorra, a gente já está sempre ali para e passo com as regulações mundiais em relação à cloud pública. É um pouco a forma como a gente vem atendendo esses requisitos aqui de Baita, segurança e de regulação. baita responsabilidade e desafio, né? Não é fácil. E é um tema importante que você colocou, que eu acho que deu uma noção para todos os nossos ouvintes aqui. É um pouco, porque toda preocupação, quando eu falo com algumas pessoas, a preocupação é sempre, e a segurança? Como é que fica? Ah, estou indo para a nuvem, e muitas pessoas acham que não é palpável, uma série de coisas. E como é que fica a segurança disso? Eu acho que você deu um briefing bem legal, né? E a gente, até quando a gente fala de segurança, está falando também de inovação. Falando de tendências, né? O que a gente olha ali de tendências futuras, né? Onde a gente está e para onde a gente vai, o que que vem pela frente. Eu lembro uma vez que a gente conversou, e até fiquei com isso na cabeça, que eu achei até impressionante que um provedor de cloud pública comentou que o Itaú ajudou a desenvolver várias features dentro da própria solução deles, justamente para adaptar o mercado brasileiro, adaptar o mundo, e ajudou a evoluir esse provedor de nuvem também, né? Então eu vejo isso com várias evoluções que vem vindo no mercado, ou seja, o que vem pela frente. Você está falando de computação quântica daqui a X anos. Como é que vocês veem isso? O que que vem pela frente? Quais os desafios do Itaú? Então, ele é um banco que a gente costuma dizer que a régua ela é muito alta, né? E a gente se orgulha de dizer isso aqui, não no sentido de a gente querer ser o melhor aluno da classe, mas no sentido de entender que a gente precisa cada vez mais dar uma resposta boa até aos nossos investidores, aos nossos clientes, né? De uma experiência cada vez não só mais fluida, mas garantir uma segurança da forma como a gente está fazendo as coisas. Então, o Itaú é muito preocupado com isso, né? E uma empresa extremamente ética, então eu me orgulho bastante de fazer parte do banco, porque eu entendo que os valores e a missão do Itaú estão bastante alinhados com a minha, então é o que me deixa bastante feliz. Quando a gente olha nesse quesito
né, do que a gente vê de grandes evoluções e justamente nessa da barra alta que a gente costuma dizer, né, que são os padrões mínimos que a gente entende que a gente precisa ter, de fato, né, desse grande provedor quando a gente assinou, eu lembro que com 2 anos de uso, a gente já estava com mais de com mais de 180, era 187, se eu não me engano, de o que a gente chama de PFRs, né, que é Product Future Request, que é realmente a gente usar o produto, entender que ele precisa evoluir e fazer um pedido formal para evoluir o produto, né? E claro que nem de todos esses pedidos eles são de todos atendidos, mas a sua grande totalidade eles viram que de fato eles precisavam evoluir, então a gente ajudou a evoluir não só do ponto de vista de funcionalidades nos produtos, mas a forma como que a gente estruturava um suporte para o Itaú que fosse ali não só mais dedicado, mas que atendesse às necessidades reais do Itaú. Então a gente fez quase eu diria ali, um desenho de um programa de excelência operacional, né? Tailor-made, e isso foi super bacana. Isso, inclusive, depois culminou até para um convite para eu ser um dos palestrantes ali num grande evento, no evento deles ali em Las Vegas, para mostrar um pouquinho do que foi essa experiência do cliente, na verdade, né? Trazendo um pouco essa perspectiva de evoluir os processos internos de uma grande empresa americana. E foi bem bacana a experiência. Acho que isso também vem um pouco do quão a gente é sério, do que a gente espera ali, né, como entrega dentro do banco ali, em relação à forma como a gente conduz os nossos processos internos. Não, bacana. E, e eu acho até para ajudar empresas que estão migrando para a cloud, né? Você diria assim que são os principais cuidados ou os principais erros que as empresas cometem quando vão para a cloud? Sei lá, não vou nem dar números, né? Dois, três, quatro erros, mas o que seria a principal preocupação quando você pega, sei lá, uma empresa greenfield ali, total, fala, penso em ir para a cloud, o que tem que tomar cuidado, onde não é? Porque eu acho que tudo que vocês estão fazendo é um sucesso fantástico, a gente tem visto e acompanhado esse sucesso, mas óbvio que erros acontecem, né? E é como você trata esses erros e como você supera eles e consegue aprender com eles, né? O que você destacaria aí como principais erros? Excelente pergunta, e até elencando aqui, né, parece que como foi ontem, né, desde esse 2018, essa trajetória, eu posso elencar alguns aqui que eu entendo que se a gente tivesse talvez tido essa experiência ou alguém ter falado para a gente ali no passado, teria nos ajudado. Acho que uma das grandes discussões que a gente teve muito no início para a cloud pública era o lock-in, né? E o Uhum. lock-in aqui, falando um pouco aqui para as pessoas que não são tão familiarizadas, é realmente, né, o quanto a gente vai ficar preso, né, com o fornecedor ali. Sim, Então, sim. essa expressão do lock-in era uma grande preocupação. A gente, ao mesmo tempo que a gente tinha assinado um grande contrato e ia para a cloud pública, a gente não queria estar travado num lock-in que a gente, por alguma razão, se precisasse, numa tomada de decisão, de fazer um rollback ou de voltar atrás, de fazer uma mudança ali de trajetória, de não conseguir. E realmente, assim, o lock-in ele existe, não vai ter jeito, ele não é só para cloud pública, ele ocorre por soluções que você compra no teu on-prem. A partir do momento que você comprou uma solução e você começa a usar em larga escala, você tem um lock-in. Sim. Então, essas conversas ali, principalmente com a camada executiva, ela demorou bastante para a gente trazer a tranquilidade que o lock-in nós teremos, o que a gente teria que no final das contas ali era escolher, era qual era o nível do lock-in que a gente iria tá aceitando, porque não adianta você querer ir para uma cloud pública, e uma das grandes coisas que eu acho que são agilidade que a cloud pública traz, são muitos processos ali gerenciados dele, muita estrutura, a forma como eles estruturam as coisas, a facilidade de você ter uma elasticidade, de fazer um auto-scaling, né? Sim. E conseguir usar uma demanda maior, essa facilidade você tem que usar a seu favor, mas isso, por outro lado, ele te leva para um lock-in, se você começa a Exato. usar muitos produtos que são proprietários ali da É uma tecnologia. dose, tem que saber usar a dose certa ali, né? Perfeito. Então, acho que assim, saber um pouquinho, primeiro assim, essa conversa de dizer, eu quero assinar, não quero ter lock-in, isso para mim não existe, né? Cai por Sim, terra. sim. E de fato é escolher o quanto você quer. Isso eu acho que é um primeiro dos grandes erros que a gente teve ali. O segundo, que eu elencando aqui, que eu acho que as empresas precisam tomar muito cuidado, que é no momento que você está fazendo a reescrita a refatoração dos seus códigos, está reescrevendo as suas arquiteturas, você, em um determinado momento, a gente chama que você vai ter uma bolha, que você vai ter, é como se fosse um custo
nos dois lugares, porque pensa que você ainda está com seus equipamentos, está pagando seu data center, está pagando a sua conta de luz, ar-condicionado, as pessoas ali, e você não propriamente desativou aquele teu on-prem no momento da migração. Então, pensa que isso pode levar meses, como pode levar anos, a depender da complexidade que você tenha. Então, essa modernização, no momento que você está fazendo, você está pagando a conta de A luz em duas migração não é um casas. Big Bang, né? Não Não é é um Big tipo, Bang. Então, acordei hoje já na nuvem, né? isso. Então você vai ter realmente um custo meio que duplicado, porque você vai estar pagando já o que você já levou para lá e você vai estar pagando uma grande parte do que você tem aqui. Então isso a gente chama de bolha. Você tem que tomar muito cuidado ali como que você se estrutura para realmente passar por essa fase dessa bolha até você conseguir migrar a última caixa que você precisa da tua aplicação e aí realmente você inutiliza ou desliga o que é teu on-prem. Então, essa outra coisa que tem que tomar muito cuidado as empresas vão ter, que é em relação à bolha que você vai ter no momento da migração E até quanto desligar. tempo dura essa bolha, né? Perfeito. É isso. E essa bolha você vê que tem um retorno depois? Ela tem. Eu diria que alguns serviços nós vimos lá na cloud que nem sempre também não é correto dizer que todos os produtos na cloud pública são mais baratos do que o são prêmio. Porque o Exato. banco, como ela é uma empresa que ela também tem muita excelência ali por fazer a gestão ali um FinOps, o básico bem feito, que é o que a gente fala. Então, tem muitos contratos que a gente já tem ali que a gente tem uma margem de negociação muito boa ali. Então, quando a gente olha, a gente viu que às vezes na conta nem todos os produtos que a gente levava para a cloud pública saía mais barato. Só que quando a gente coloca no papel o nosso time to market, no nosso nosso lead para a gente de fato conseguir colocar uma funcionalidade nova na mão do cliente, isso sim, Sim. em agilidade, nos proporcionava uma melhoria. Então, nem sempre era propriamente o valor computacional ser mais barato, mas quando a gente colocava na ponta do lápis, né, o tempo que a gente iria ter de ganho de agilidade para Sim. colocar a funcionalidade mais rápido, isso na nossa conta fechava. E o terceiro ponto para fechar vai na parte ali cultural mesmo, que não adianta simplesmente a gente ir para a cloud pública e não se preocupar com essa mudança. Eu lembro que bem no início ali no banco, a gente migrava as coisas para a cloud pública e deixava elas ligadas no final de semana com uma capacidade de utilização muito pequena computacional, né, muito no mindset que a gente trazia do on-prem. Então, a gente começou a mudar, começou a criar automações para desligar boa parte do nosso poder computacional ali, que a gente não tinha tanta demanda ao final de semana, e as automações já no início ali, na madrugada ali já da segunda-feira, ligava para poder atender o nosso consumo. Então, isso foi um dos exemplos para mostrar também coisas como o SRE, o próprio DevSecOps que eu comentei ali, né, são práticas que a gente começou a estudar muito a fundo para entender que não era só de fato uma mudança tecnológica, mas a cultural ela tinha que seguir a par e passo, porque do contrário a gente não conseguia, né, realmente migrar e usufruir, como eu comentei, de todos esses serviços nativos, essa agilidade que a cloud pública pode nos proporcionar. Então, o tema cultural eu vejo como algo também muito importante. Não, é bacana, acho que os três pontos que você colocou de cuidados, né? É engraçado, porque assim, alguns clientes que eu converso, algumas pessoas do setor que eu converso, sempre tem aquela famosa mística, né? Ah, eu fui para a cloud e estou gastando mais do que eu gastava antes. E aí eu acho que os exemplos que você deu tem que ir da forma correta, né? A mudança cultural, essa última que você citou, é muito importante, né? Você não pode ir com o mindset. Eu lembro, entregando aí nossas idades ali no passado, a gente sempre, a área de negócio fala assim: ah, sobe um servidor para mim. A gente subia, fazia um up de servidor dentro do storage, e aquilo ali não tinha o custo, porque o storage já estava pago, era um ativo, né? E a gente começava a usar ali. Ninguém lembrava depois de falar assim: ah, desliga esse servidor. Descomissiona esse servidor, ninguém lembrava isso. Se você faz isso com a cloud, é o que você citou no final de semana, você praticamente vai pagar a conta, né? É isso. Mas Perfeito. muito bacana o tema. E eu acho que assim, um tema que todo mundo também, acho que qualquer evento que eu vou, qualquer reunião que eu vou, é um tema que todo mundo fala, eu acho que é bastante importante também ver a visão de vocês, é a inteligência artificial, né? A gente está no momento em que tudo está praticamente sendo empregado em inteligência artificial. Me conta um pouco, acho que dois pontos que eu vejo ali. Como é que é a inteligência artificial no setor bancário, né? Como é que vocês vão tratar isso? Qual que é a visão disso?
e principalmente também a questão de segurança e discriminação também. Tem que ter um baita cuidado ali para a gente não utilizar isso de uma maneira errada, né? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Excelente pergunta. Realmente a AI ela veio para ficar, né? E ela tem mudado muito a forma como a gente trabalha, né? Não só no Tá. setor financeiro, mas eu diria que de forma global. Falando um pouco ali do banco, das iniciativas que a gente vem fazendo, né? A gente de fato tem parceria com todas as grandes empresas relacionadas à parte de IA. A gente vem trabalhando bastante ali com modelos de dados. Quando a gente olha para dentro de casa, hoje o Itaú conta com mais de 470 cientistas de dados que têm trabalhado muito ali numa linha de modelagem do que entrega. E hoje, AI no setor financeiro, pelo menos dentro do Itaú, a gente tem usado para várias coisas. A gente tem usado para ajudar a entregar código ali mais rápido, então, de fato, apoiando ali os desenvolvedores para as coisas que demoravam, às vezes, muito, ou achar até um bug num código, ele, de uma forma muito fácil, muito rápida, ele consegue trazer essa resposta, então ele serve hoje, como eu diria, quase ali um uso essencial ali para o desenvolvedor, então tem esse lado, e quando a gente coloca ele frente aos nossos clientes, né, hoje a AI ela já não é mais aquele, quando a gente coloca num chatbot, não são mais aquelas respostas que a gente tinha, né, mocadas para Sim, algumas sim. perguntas. Hoje ele consegue avaliar contexto, ele consegue ver diferentes nuances, com base nisso ele consegue Sim. cada vez mais entregar Aprender. uma visão fluida do portfólio de soluções que a gente tem. Então, que vai desde ali do Open Finance para poder ajudar de como a gente conecta ali o nosso portfólio financeiro, como próprias aplicações ali de investimento, né? Coisas que antes estavam muito na mão de consultores premium, hoje a AI consegue te dar recomendações ali de investimentos financeiros de uma forma muito fácil. Qualquer um hoje consegue já ter isso no próprio super app ali do Itaú e ter isso daqui. Então a AI tem proporcionado muito essa aceleração. Quando a gente olha para o lado de segurança, não foi diferente. O Itaú teve que se reestruturar para ter uma governança específica para a parte de AI e como que a gente tem atuado ali para melhorar muito essa parte ali. Por um lado, ela ajuda muito na detecção de fraudes, ela ajuda muito ali de olhar qual o seu consumo de gasto para conseguir até te recomendar, mas por outro lado, a gente tem contratado cada vez mais, o banco é uma empresa muito diversa, né? E a gente tem cada vez mais trazido desenvolvedores de diferentes ali áreas demográficas e a gente tem trabalhado muito ali também com a auditoria constante dos nossos modelos, a fim de garantir ali que não exista nenhum tipo ali de vieses inconscientes ali que às vezes algum desenvolvedor coloca, que isso de uma certa forma pode trazer para algo discriminatório com alguém ou não Sim. ético. Então, o banco ele é muito sério em relação a isso, como eu comentei lá, uma empresa muito ética e é um pouco da forma como a gente vem trabalhando, através de governança, através de pessoas diversas trabalhando ali nos modelos, de verificando e as auditorias, a gente hoje também já olha muito para esse lado dos modelos para garantir que não tem nenhum bias ali ou nenhum viés ali que leve para algo ali com uma interação ali não devida com os nossos clientes no final Pô, do dia. muito, muito, muito interessante, muito importante. É, e até a gente tem um público aqui que também, a gente falou de principais erros, e aí eu acho que é muito voltado ali para diretores, C-levels de empresa, mas a gente também tem um público que está começando na área de TI, né? Jovens se formando e cada vez mais as pessoas buscando essa carreira. A gente conversa com estagiários ou até colégios, que ainda aquela turma que quer ir para a faculdade, quer fazer tecnologia. E a gente vê essa empolgação, né? Eles sabem que vem inteligência artificial, vem computação quântica, vem uma série de coisas aí na frente e vai ter muitas oportunidades de trabalho. Se você pudesse voltar aí alguns anos atrás, começando a sua carreira, que conselho você daria para essas pessoas? Aonde focar? Que cuidados ter? Para onde iria? Bom ponto. Pensando aqui, né? Acho que um que eu acho que eu tive até dos privilégios ali, uma visão de fazer, eu diria até do que eu não fiz, mas começar até por uma das coisas que eu acho que eu fiz e deu muito certo, que é desde muito cedo investir no idioma, né? Eu acho que o inglês é uma coisa hoje até Sim, então muito importante, porque queira ou não queira, tem muitos conteúdos importantes que se a gente for esperar isso ser traduzido, isso estar disponível para gente,
ainda não é tão fácil, seja de um livro que ele não foi traduzido ainda, porque quando a gente olha para grandes plataformas como YouTube e demais, hoje a gente já consegue colocar ali a legenda traduzida, isso Sim, ajuda sim. muito. Mas quando a gente vai de uma interação ali com uma pessoa que não fala o nosso idioma nativo, então o inglês hoje, principalmente para tecnologia, ele é essencial. Então, uma das coisas que eu acho que eu fiz bem de ter conseguido focar ali e ter feito um intercâmbio para melhorar. De erros ali, de coisas que eu deveria ter olhado um pouco mais, eu sempre fui muito fascinado por tecnologia. Eu sempre gostei muito ali, né? Bacana. Meu background, ele é de networking, né? Na época eu lembro que trabalhava muito ali ajudando telcos, fiz algumas certificações de principais fabricantes, né? Hoje eu sou detentor ali de 7 CCIE, sou o único na América Latina que tem isso. E ano que vem eu estou indo já para 20 anos de programa, então eu vou ter o eméritos que eu diria, que aí Que legal. é aposentar, encostar mesmo a chuteira. Mas de coisas que eu acho que eu poderia ter feito antes, é, sim, a área de tecnologia, mas acho que um dos grandes erros que eu vejo as pessoas ainda hoje cometendo, que a qual eu mentoro, é que técnico só quer olhar para a parte técnica, só às vezes esquece soft skills que são extremamente importantes. Que ele vai muito ali de melhorar uma comunicação, de preparar ali para uma oratória melhor ali, de uma audiência ali num público mais executivo, de às vezes fazer uma apresentação em público. Isso é uma coisa que quanto antes você trabalhar, ela é melhor. Eu diria que talvez essa minha mudança de sair de uma visão muito menos executiva, muito mais técnica para o executivo, poderia ter acontecido antes se eu tivesse olhado para esses soft skills e tivesse colocado ali a atenção devida. Eu, na época, achei que eu nunca fosse precisar disso, que o técnico era técnico, eu adorava que eu Você fazia técnico. Eu se falei, fechar numa sala, eu programar e falava, me entregar. deixa aqui na frente do meu notebook aqui trabalhando, né? Quanto Sim. menos eu tiver aqui de contato aqui, melhor aqui com a máquina eu vou aprendendo, mas não, hoje eu vejo que esse é uma parte extremamente importante, porque queira ou não queira, no final do dia, a gente está lidando com pessoas e hoje estou super feliz de ter conseguido fazer não só essa mudança, mas hoje proporcionar ali ou ajudar pessoas que estão começando até nessa visão, nessa mentoria de como, né, eu ajudo o encarreiramento dessas pessoas. Então, bastante feliz. Eu diria que é isso, assim. Foca não só no técnico, mesmo quem é muito técnico, né, Sim. não abra mão do idioma e olhe muito também ali para a parte dos soft skills ali, de É. comunicação, né, de oratória, que acho que isso é muito importante. O que me ajudou um pouco de estar fazendo essa mudança, acho que um pouco mais rápida, porque eu quis um tempo ali devolver, eu diria, um pouco do conhecimento todo que eu adquiri. Eu comecei a lecionar, então dar aula em Ah, que faculdade, bacana. em curso de graduação e pós-graduação. E aí isso me proporcionou ali ter o outro lado da moeda, que é estar do lado do Habilidade, professor, né? de Isso. trabalhar a habilidade ali, de me expressar, de ter uma didática melhor. Mas nem todo mundo, acho que terá essa oportunidade ou quer ter essa experiência, mas eu diria que focar mais nesses dois pontos É. que eu comentei. Eu acho que são pontos bem importantes, né? Eu acho que você comentou do idioma. A maioria das empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia, tem como principal idioma o inglês, né? Então isso é importante. Acho que eu lembro desde a época que você começa a programar, né? A programação, os comandos são em inglês, né? E a comunicação é importante. E quando você fala de comunicar, a gente tem que saber se vender, né? Quando fala não se vender, vender um produto, vender imagem, vender o trabalho que você fez, vender internamente e externamente, né? Eu acho que esse ponto aí que você citou é muito interessante, porque às vezes a gente fica focado em eu preciso fazer isso, mas você não consegue explicar para as pessoas o valor correto do que você está fazendo, né? E essa comunicação que você colocou é bem legal E mesmo. eu, eu, E eu, a gente tem visto que eu acho que cada vez mais tem que investir saber se vender, saber se comunicar, né? E eu diria que acho que a forma até como a gente consome hoje, né, produtos ou o dia a dia, hoje eu diria que acho que a humanidade ela está muito menos paciente, né? É. Eu lembro que antigamente quando eu tinha que pagar uma conta, você já se programava para ir ao banco, né, como um exemplo, ou outras coisas, levava um certo tempo. Hoje se você abre o app, por exemplo, de qualquer instituição, qualquer coisa que você vai fazer, se ela demora alguns segundos ali, você já fala, poxa, isso aqui não está me atendendo, a experiência é ruim, vai lá, reclama. Então hoje a gente está nesse mundo cada vez mais online, acho que o ser humano está cada vez Que gera menos uma impaciência. paciente. Então, É. e não é diferente para a parte de comunicação. Quando você principalmente vai falar com o executivo, que o tempo dele ali ele é muito escasso, você tem que ser muito direta, né? A gente tem uma coisa que às vezes a gente fala no banco, que é o pitch do elevador, né? Sim. Às vezes você tem que saber passar uma informação como se você
você tivesse com alguém no elevador, e aí no momento que você entra no elevador e o elevador chega no andar da pessoa, você tem que saber Ter passar uma dado o recado, né? informação ali de ter dado o recado. Então, esse pitch de elevador, cada vez mais ele tem que ser trabalhado, porque que as Tem que pessoas começar bem, né? porque as Tem que plantar a pessoas hoje ela não sementinha. tem muito tempo, né? E quando Sim. você vai falar com alguém, com uma pessoa e você começa a ter aquele sentimento que aquela pessoa está tomando mais do que ela deveria do seu tempo, não fica uma coisa Sim. legal. Então acho que cada vez quando você trabalha isso, cada vez você ser mais direto ali, não dá uma impressão de que você está sendo prolixo, isso também é super importante. Pô, bacana. E eu acho assim, a gente está quase chegando no final também. É, eu acho que aconteceu na mídia aí no começo do ano, mais pro final do ano, o Itaú anunciando a migração para a cloud aí, 100% para a cloud em meados de 28, se eu não me engano, né? Perfeito. Esse plano está em curso, tá tudo certo, rumo certo. Ele, Conta ele, pra gente. ele tá assim, né? Isso foi uma coisa que a gente já tinha essa visão, né? E a gente já trabalhava para isso, mas quando num grande evento, né, o nosso CIO, ele declarou isso mesmo ao público. Confesso que deu ainda aquele friozinho um pouco na barriga, né? Porque a gente disse, Sim, poxa, agora isso é oficial, ele é público, né? E sim, de fato a gente tem trabalhado para isso, né? que Tudo o que a legal. gente vem fazendo aqui, mesmo dado toda a complexidade de um banco do tamanho do Itaú, que ela passou por vários, né, M&As, né, Sim, adquiriu sim, muitos bancos, mas é o que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente entende que para a gente conseguir entregar uma proposta de valor cada vez mais rápida, numa experiência cada vez mais hiper personalizada para o nosso cliente, num lugar único, a gente precisa de fato sair do momento que a gente está com algumas coisas ainda no modelo tradicional e sim, ser mais estar modernizado, estar sim. refatorado. Então, de fato, essa é a nosso grande objetivo e o que a gente ambiciona, não só no sentido de ir para a cloud pública. Quando a gente fala ir para a cloud pública, não é no sentido da gente tirar uma caixa que a gente tem no on-prem e pegar ela do jeito que ela está no lift and shift, que a gente chama, Sim. né, e colocar ela sem refatorar, virtualizada, exatamente igual no outro lugar. É. Não é isso que se trata. Quando a gente Não é fala vou para cloud porque tá na moda ir a para todo cloud, né? custo. Isso, não é isso. Quando a gente fala ir para a cloud pública, é a gente de fato refatorar, a gente olhar o que a gente tem de legado, deixar ela melhor ali reescrita para atender mais objetiva, mais resiliente, para entregar mais valor para os nossos clientes. Então é exatamente isso que a gente vem trabalhando. Não tem sido fácil. Costumo dizer ali que no banco que uma das coisas que é muito legal, eu que sou uma pessoa muito ali dinâmica, né? Eu não gosto de mesmice, de estar ali Sim, sim. num ambiente onde estou fazendo mais do mesmo. E legal que o banco proporciona exatamente isso, aquele friozinho na barriga que cada vez tem alguma coisa nova Sim. que nos desafia. Então isso acho que é super bacana. Pô, muito bacana e vamos estar acompanhando aqui, atento a esse movimento e torcendo para que tudo dê certo. Mas Anderson, acho que foi uma conversa muito bacana, muito rica, acho que agregadora aí em todos os sentidos, passamos por vários pontos, bem interessante. Queria agradecer a sua presença, o seu tempo aí. Eu sei que o tempo é super corrido, a agenda, até para atingir essas metas que você acabou de citar, enormes, é tempo precioso. Mais uma vez agradeço. Algum ponto que você queira citar, algum ponto que você acha importante como recado? Fique à vontade. Acho que voltando ali para a parte de AI que a gente falou, né, mas pensando aqui que eu vejo, às vezes, veio muita matéria que AI de alguma maneira vai substituir o que é a parte humana. Eu não acredito puramente nisso. Eu acho que a AI ela veio para de fato ficar, ela veio para ajudar. Ela, em alguns setores, pode ser que ela de fato diminua ali a parte até de empregos, mas a AI, eu vejo a gente trabalhando com ela num formato extremamente híbrido, né, a qual ela sempre vai precisar de uma supervisão humana ali, né? Sim, Porque nem tudo ela vai conseguir fazer, mesmo evoluindo de forma ali, e no final das contas, o que a gente está modelando, o que a gente vai estar trazendo, é sempre um ser humano por trás ali. Então, eu acredito ali que a gente vai ter que aprender a viver, né, de usufruir e trabalhar ali com a AI numa melhor maneira, mas eu não acredito que de fato a AI vai superar ali setores no sentido de ser 100% um trabalho sim, lidado por AI. Ela vai de fato acelerar muito, mas eu não acredito que ela vá de fato substituir o nosso maior capital aqui, que eu diria que é humano, né? O nosso maior bem valioso para qualquer empresa, que é o sim. capital humano, né? Uma Então, empresa é feita de pessoas, né?
Isso a gente nunca pode perder esse viés. Eu acho Perfeito. que você citou um ponto importante, AI, ela vem para acelerar o trabalho, né? Você tem que usar ela de uma maneira onde aquele trabalho maçante que se demoraria talvez alguns dias, ela consegue acelerar, mas sempre com a sua supervisão, né? Acho que isso é bem interessante. É um tema muito bacana. Mas Anderson, obrigado mais uma vez. Queria agradecer aí esse tempo, todas as informações dadas. É, acho que muito rico essa conversa. É, vamos para os próximos episódios, vamos ter outra oportunidade de falar. Estamos aqui torcendo para o sucesso da sua carreira, sucesso do Itaú. Muito obrigado por tudo. Perfeito. Eu queria agradecer aqui também, Faisal, pelo convite. Foi super bacana aqui a oportunidade. Fico bastante, como eu comentei no início aqui, feliz e lisonjeado aqui pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os ouvintes aí também. Um prazer estar passando essas informações para vocês, junto com o Mota. Muito obrigado aí. Até a próxima.